aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Vibrações elevadas transformam o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com a Adriana Menezes. Vamos falar sobre como recomeçar a vida aos 51 anos. Muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Lina. Obrigada. Adriana Menezes é terapeuta, astróloga e escritora. Hoje ela tem 57 anos, mas com 51 anos decidiu mudar a sua vida profissional completamente. Ela acolhe pessoas, ajuda pessoas a recomeçarem as suas vidas, superar dificuldades, relacionamentos, traumas e medos. Utiliza várias técnicas de autoconhecimento e de cura emocional nas suas terapias. E colocou as experiências vividas dela nesse livrinho aqui maravilhoso, Recuperando a Autoestima, que eu já li e vale muito a pena ler. E esse livro ajuda pessoas que não fazem terapia a terem acesso a esse conhecimento que ajuda a melhorar tanto as nossas vidas. Ela publica diariamente no seu Instagram dicas para melhorar a vida, para ter um olhar para a vida de uma outra forma. Já anota aí, é @terapeuta Adriana Menezes. E o site www.terapeutaadrianamenezes.com.br. Adriana, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigada. Você recomeçou a sua vida com 51 anos. Sim. Mas como foi a sua trajetória antes dos 51 anos? Pode falar um pouquinho pra gente? Sim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu casei grávida 2 vezes, então eduquei meus filhos sozinha praticamente. Então eu trabalhei 30 anos com gestão e tecnologia. Só que eu nunca gostei muito da área. Então era um trabalho que era rentável e me ajudou, graças a Deus, a recuperar isso tudo. E como eu não sei fazer nada pela metade, estudei muito, fiz muitas certificações, MBA, etc. Meu irmão até brincava comigo dizendo, eu nunca entendi uma pessoa que não gosta do que faz e estuda tanto. Mas chegou num ponto que aconteceram algumas coisas e que isso me levou a mudar completamente minha trajetória profissional. E isso foi aos 51 anos? Foi aos 51 anos. E qual foi o ponto de virada, um ponto-chave para você se transformar mesmo, para você mudar de vida? Quando eu completei 51 anos, 3 coisas muito importantes para mim aconteceram. Eu terminei um relacionamento longo, meu pai teve Alzheimer e eu fui demitida numa empresa que eu estava há 16 anos. Ah, tudo isso de uma vez? Tudo isso em menos de 3 meses. Nossa! Então foi assim, tiraram a minha base e falaram assim, agora segue, né? Então foi um fator muito forte no começo, eu senti assim, tudo que uma pessoa que é pega de surpresa dessa forma sente. Senti uma sensação de fracasso enorme, porque eu sempre trabalhei muito, sempre estudei muito. Só que a política nem sempre considera isso, né? E senti muito uma sensação de fracasso, uma sensação de medo, uma sensação de... Eu costumo brincar, eu sou capricorniana, então trabalho para mim é uma coisa assim, fundamental. E deixei de acreditar em mim mesma, foram muitas sensações, medo do que vinha pela frente, medo da idade, porque a gente sabe que etarismo é uma coisa que acontece realmente nesse país, né? Então a pessoa de 50 anos, acima dos 50 anos, não precisa nem ser acima, ali que estão naquele meio, dizem que é meio a meio, né? Não é nem jovem nem idoso, mas esse meio a meio é aquela coisa... Incerto. Incerto. Eu vou contratar, mas peraí, já está quase idoso, tem aquela visão antiquada, não vai querer ter flexibilidade. E realmente eu senti isso por alguns meses. Só que eu caí numa depressão muito forte. Fiquei assim, uns 3 meses assim, bem ruim. E resolvi fazer uma viagem. Uma amiga mora na Inglaterra, me chamou para passar um tempo lá. E eu resolvi fazer uma viagem e fui para lá. Fiquei lá e resolvi dar uma volta. Sabe quando você tem tanto medo da vida, tem tanto medo de olhar para a vida, que você resolve se jogar na vida? Foi o que eu fiz na época. Aquela coisa, não tenho o que perder. E fui. Foi uma experiência, assim, muito importante para mim. Sofri muito, porque meu inglês era sofrível. Então,
e fui para países assim, fui para Inglaterra, Holanda, França, sabe assim, sofri muito. E quando eu voltei, fiquei 2 meses assim, sozinha, mochila nas costas e fui. E eu sou zero assim, sabe? Nunca fui. Mas é aquilo, o medo era tanto de olhar para mim mesma que eu buscava a solução fora de mim. E quando eu voltei, aí foi o primeiro aprendizado importante. Não fuja da dor. Não fuja da dor. Não ache que viajando ou fugindo para algum lugar a dor vai passar. Na verdade, o que eu aprendi nessa viagem foi que ela me ensinou que eu tinha força suficiente para superar isso tudo e para recomeçar. Mas a dor continuava lá. O próximo estágio era eu entender como eu vou olhar para ela, como eu vou administrar esse medo e que passos eu preciso dar para começar a caminhar. Aí foi quando eu cheguei à conclusão que eu precisava de ajuda para realmente mudar minha vida e realmente recomeçar. E aí essa ajuda você buscou como? Então, naquela época eu estava no seguinte sentido, assim, se falassem que dar 3 pulinhos de 3 em 3 horas ajudava, eu estava fazendo isso. Porque eu estava tão perdida que eu não sabia por onde começar. E hoje eu vejo nesse processo, no consultório, que muita gente sente isso, porque isso não ensina em lugar nenhum, né? Então, uma amiga falou, Dri, tem um grupo de autoconhecimento que vai começar amanhã. Eu não sabia nem o que significava isso. E ela falou, você não quer fazer? Eu falei, claro, que dia, que hora, e fui. E foi aí que eu descobri, assim, nesse momento é engraçado que demorou um tempo ainda para eu entender o que era aquilo ali. Porque quando você trabalha o autoconhecimento, você não trabalha... a técnica do autoconhecimento, ela não é uma coisa assim, passo a passo. Ela vai te envolvendo. Você começa a olhar para você de uma forma que você começa a acreditar mais em si mesmo. E isso é real, né? Porque só o caminho para dentro que leva para o caminho correto. Só. Isso foi o que eu mais descobri na viagem. Quando eu procurava ao redor, em lugares lindos, todo mundo dizia que era fantástico, experiência de vida. Foi lindo, fantástico, experiência de vida. Mas aquela dor da frustração, do medo, da derrota, aquilo não curava. A única forma de eu conseguir curar aquilo era justamente olhar para os meus medos, olhar por que eu estava me sentindo fracassada. Olhar quais eram os meus sonhos, até para ver se aqueles sonhos realmente faziam sentido o que eu tinha feito antes, né? Porque se a gente entender que nada nessa vida acontece por acaso, nada. Aquele chão que eu perdi era justamente para eu mudar a rota e conseguir encontrar, né? Então, nesse momento, quando eu fui para esse grupo de autoconhecimento, aí eu comecei a olhar para isso, sabe? E quando eu comecei a olhar para isso, aí eu aprendi uma segunda lição muito importante. Aprendizado, informações, é um caminho maravilhoso para você começar a olhar para si mesma e ir testando aonde é o seu rumo, sabe? Até para você, pequenos cursos, livros, qualquer informações. Se você olha para aquilo com uma avaliação, isso tem a ver comigo? Como eu me sinto quando eu olho para isso? Uhum. Eu faria isso na minha vida? Até o curso que você faz e fala, Deus me livre, não quero isso para mim, é maravilhoso, porque já é um atalho que você sabe que não vai passar. Vai fechando um pouco mais o leque, né? Exatamente, você vai direcionando. Agora, Adriana, muitas vezes a gente realmente fica parado, estagnado na vida quando dá essa sensação de perda de chão. Sim. Então, o que você está falando de caminhar na vida, fazer algum curso, tomar alguma atitude, ela sai da inércia. Sim. E aí você começa a encontrar pequenos caminhos? Sim, tem uma fase que assim, quando você é pego naquele momento daquela forma, eu costumo dizer para os meus pacientes que a primeira coisa que ele tem que fazer é se acolher. Porque muitas vezes, como você se sente fracassado
e como se você se sente que perdeu, que você não foi capaz, uma falta de incapacidade enorme, a sua primeira reação é fingir que nada está acontecendo e sair fazendo o que vê pela frente. Até numa ansiedade. Exato. E tipo, mostrar, é como se você tivesse culpa de não olhar para você mesmo e caçar qualquer coisa para você fazer. Fugir da dor. Fugir da dor. De novo, né? De novo. Há várias formas de fugir dessa dor. Então, eu sempre falo, olha, se dê um tempo, acolha essa dor, acolha essa sensação. Autocompaixão. Exato, acolhimento mesmo, autoacolhimento, sabe, de chorar, de entender, de se conscientizar do porquê as coisas aconteceram. Permitir sentir. Permitir sentir. Isso é muito importante, porque se você sente tudo que você tem que sentir naquele momento, para depois você vai conseguir andar melhor, sabe? E outra, é importante quem estiver passando por essa situação entender que o que você acha agora que foi uma perda de tempo, o que você acha agora que você fez de muito errado na sua vida por seguir tanto tempo aquele caminho. Atrasado. Atrasado. Eu estou atrasado na minha vida. Tanta gente já começa aos 25 anos, porque a sociedade tem muito isso, né? Você tem que estudar, formar, achar o emprego que você vai fazer o resto da vida. E feliz, realizado. Feliz, realizado, aí casar, ter filho. Então é aquela script que, na realidade, muito poucas pessoas conseguem seguir esse script e ficarem bem, né? Sim. Então, abrir mão dessa cobrança das outras pessoas, sabe? Abrir mão de atender às expectativas de família, da sociedade. Primeira coisa, se acolher. Entender que tudo isso que você passou foi importante para você se tornar quem você é hoje, independentemente se você vai trocar sua rota. Eu atendo muita mulher, por exemplo, com 50 anos, que foi casada a vida toda, cuidou de todos os filhos, chega dessa faixa de 45, 50 anos, se separa do marido, nunca trabalhou, não tem seu lado profissional, os filhos tomaram rumo na vida e ela se sente descartável. É uma sensação muito dolorida. Muito. Então, e ela fala, o que eu faço agora? Vou começar uma vida nova aos 45 anos, aos 50 anos, enfim, né? Então, mas assim, logicamente, primeiro se acolher, Sim. Entender a importância de tudo aquilo que ela viveu, entender que hoje ela é aquela pessoa por causa do que ela viveu. As experiências. Resgatar os sonhos antigos, que a gente nunca faz isso. Às vezes no consultório eu chego e falo, vamos lá, pensa, o que você gostava de fazer aos 15 anos? O que você sonhava para a sua vida aos 15 anos? Meu primeiro vestibular foi psicologia. Trabalhei 30 anos com tecnologia, hoje eu sou terapeuta. Voltou para esse caminho de todo jeito. Então, sabe, e foi por acaso? Claro que não. Não. Talvez eu não aprenderia uma série de coisas que eu aprendi hoje, né? Sim. E, Adriana, como é que a gente consegue ter coragem para recomeçar a vida? Mas eu vou pedir um minutinho, que a gente está indo para um breve intervalo, mas a gente volta já já no nosso Papo Supremo. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando a Adriana Menezes. Estamos falando de como recomeçar a vida após os 51 anos. Uma história linda de vida e um passo a passo fantástico para a gente seguir. Adriana, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigada. A gente estava falando no primeiro bloco sobre como ter coragem de recomeçar, porque muitas vezes a gente fica travado, não quer recomeçar, não tem coragem de seguir um outro rumo e acaba ficando ali naquele mesmo lugar e se mantendo infeliz. Qual é o passo a passo? Olha, eu diria que o primeiro passo é, de novo, né? Eu sempre bato nessa tecla. Quanto mais autoconhecimento, quanto mais conectado você estiver consigo mesmo, mais você
vai sentir de uma forma breve os seus incômodos, as suas angústias, as suas insatisfações. Então, mais tempo você vai ter para você planejar esse processo. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito em consultório é um funcionário público, concursado, não querer mais fazer aquilo, porque quer seguir uma carreira autônoma, quer seguir alguma atividade completamente diferente. Então, quando ele chega para mim e fala, eu quero fazer isso, como que eu sigo nesse processo? Ótimo, se você já se conectou com essa necessidade, você já pode ir fazendo, de alguma forma, já começa a fazer os cursos, já começa a testar qual é a área específica que você quer. Já começa, outra dica importante, se você pensa em fazer uma carreira, observa alguém que já trabalha com aquilo. Por exemplo, você pensa em montar aconteceu isso com uma paciente, eu quero montar um hotel de cachorro. Meu sonho é montar um hotel de cachorro. Eu sou funcionária pública e quero fazer isso. Essas coisas completamente opostas. Legal. Você conhece alguém que tenha um hotel de cachorro? Ah, não conheço. Tem como entrar em contato com essa pessoa? Entre em contato, passa um dia lá. Vivencie a atividade que essa pessoa faz no seu dia a dia. Tenha certeza que aquilo ali realmente vai suprir o seu sonho. Tem uma historinha muito legal num livro de designer de vida. Eu trabalhei, na época que eu trabalhava com gestão de tecnologia, eu trabalhei um tempo com design thinking, e esse é a utilização do design thinking na sua vida, justamente você escolher a sua profissão. É um livro que 2 professores da faculdade de Stanford usam para os seus alunos terem certeza se eles realmente querem aquela profissão. Nossa, que sensacional. É muito interessante. E eu, inclusive, em 2019, fiz um workshop para ajudar as pessoas nesse contexto. Pegava o passo a passo e aí a pessoa fazia para justamente ter algumas dicas do que ela ia fazer. E ele dizia justamente isso, porque nessa técnica a gente usa muito protótipo, né? Porque o design thinking é como o designer monta os produtos, né? É o processo que ele cria os produtos. Então esse da vida é o processo que você cria o que você quer fazer com a sua vida. Então uma mulher amava café, amava sobre café, qualquer coisa sobre café. E ela resolveu abrir uma cafeteria. Só que ao longo do tempo ela chamou esse professor para tentar entender por que ela era tão frustrada em fazer aquilo, já que era o sonho de vida dela. E ele foi lá e passou um dia na cafeteria dela. E no final do dia ele virou para ela e falou, cadê o café? Aí ela, como assim, cadê o café? Eu tenho uma cafeteria. Aí ele falou, bom, eu vi você o dia inteiro cuidando de garçom, cuidando da parte administrativa, no caixa, comprando produto. O que tem a ver o café nesse contexto? Então, assim, por isso é tão importante. Você tem o sonho de fazer alguma coisa? Vai lá. Olha essas pessoas fazendo o que elas fazem. Mapeia. Mapeia, sente. De novo, o autoconhecimento te ajuda a entender os sinais da vida. E esses sinais, quanto mais a gente se percebe, mais a gente enxerga esses sinais. Eu gosto muito de falar que o importante não é você ter um GPS para a vida. O importante é você ter uma bússola. A bússola, ela te dá a direção. E você vai, com pequenas coisas, se sentindo, observando e caminhando para a direção. Se você pega um GPS já vai lá, direita, vira esquerda, vira direita. Quando você chegar lá na frente, você viu que não era aquilo. Então pega só a direção da bússola. E com pequenos passos, vai seguindo. Aí vem a pergunta que você fez. Como ter coragem, né? Como ter segurança para fazer isso? Quanto mais sinais você vê, mais segurança você tem. Quanto mais você anda na direção certa, mais retorno você tem daquele passo. E tendo o retorno daquele passo, mais confiante você fica e menos medo você tem.
é um processo. Agora, Adriana, a gente sabe que tem sinal em tudo, o universo fala o tempo inteiro com a gente. Mas como reconhecer um sinal? Como a gente sabe que aquilo ali que o universo está trazendo é um sinal? Pois é. Porque a gente fica falando demais na nossa mente e acaba não reconhecendo, não é? É aí que eu bato muito na tecla da terapia, sabe? Porque tem muita gente que acha que o terapeuta é chegar lá na sala, se sentar e falar sobre os seus problemas. Pagar para o outro ouvir. Pagar para o outro ouvir. E não é. Na verdade, quando você vai na terapia, simplesmente é uma pessoa que te ajuda a se traduzir. É uma pessoa que consegue ver a situação de uma forma mais abrangente do que você está vendo. Então, a partir do momento que você fala alguma coisa ou fala de um sinal, aquela pessoa pode te ajudar a interpretar aquele sinal. Então, aí vem muito uma coisa que eu não falei antes, que é realmente uma dificuldade de quem recomeça, que são os preconceitos, né? Quando a gente recomeça, tem muito preconceito, tem muita gente te jogando para baixo, tem muita gente te julgando. Então, outro conselho, se você estiver nesse processo de recomeçar, escolha muito bem com quem você vai andar. Priorize as pessoas que te levam para cima. Priorize as pessoas que estão te incentivando a caminhar. Essas pessoas as que não fazem isso hoje, podem ter sido extremamente importantes para você e foram e tiveram o seu valor, né? Só que à medida que a nossa vida vai mudando, nós vamos nos transformando. E cada transformação dessa, a nossa conexão nem sempre fica com aquelas pessoas, e sim com pessoas de outras conexões e outra energia mais parecida com a nossa atual energia, atual evolução. Né? E acontece que tudo que ocorre na nossa vida é atraído a partir da nossa vibração. Então, se a gente se conecta com pessoas com a vibração mais baixa, a nossa vibração fica mais baixa mesmo. Sim. Agora, Adriana, ferramentas de autoconhecimento que você utiliza nas suas terapias? Ok, eu utilizo várias ferramentas. Eu participei há alguns anos de um grupo de patchwork, né? Nós participamos juntas, inclusive, naquela época, que me ajudou muito, que é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. E trabalho com Theta Healing, já tem 5 anos já que eu sou terapeuta Theta Healing, que é uma ferramenta fantástica que te ajuda a se conectar melhor no seu subconsciente, para limpar crenças, porque nesse processo, aproveitando a deixa aqui, né, nesse processo de recomeço, nós temos N crenças que nos limitam. Sim. Então, você está velha demais para isso. Como assim você vai mudar Quando eu me tornei terapeuta, primeiro eu tive uma depressão, depois eu fui estudar para ser terapeuta, como assim? Né? Então é aquela crença, nossa, será que a depressão, será que eu estou doida? Será que, né? Então são N crenças que você leva, você está velho, é mais difícil, sim, você não vai conseguir. Então o Theta Healing, ele te ajuda a conectar de uma forma mais direta com o seu subconsciente para transformar essas crenças. Porque muitas vezes mentalmente a gente sabe o que fazer, mas as crenças que estão no nosso subconsciente dificultam a fluidez do processo. Né, trabalho. Eu sou astróloga, amo astrologia. A astrologia é um mapa que realmente te dá um mundo de informações de autoconhecimento. Sim. Então, é fantástico. Quem pensa que a astrologia é horóscopo está completamente enganado, porque não é só o seu signo do sol, seu signo natal, é todo um contexto gigantesco. Quando eu vou ler o mapa dos meus clientes, a primeira coisa que eu faço é explicar o que é o mapa, né? Olha só, é isso aqui tudo, não é o seu signo, né? Então, isso dá uma informação fantástica, tanto para mim, em relação ao paciente, quanto ao paciente para ele mesmo. Mas por isso que é tão importante se permitir conhecer a técnica. E abrir mão dos preconceitos. Né, que sempre estão ali nos rodeando nesse contexto. E o seu caminho de autoconhecimento, você começou com qual ferramenta? Com patchwork. Comecei com patchwork, depois fui fazer todas as formações do Theta Healing, não fiz todas, fiz 11.
porque o Theta Healing são várias, né? Fui fazendo, depois fui fazer a formação de astrologia, fiz 1 ano do curso da Cláudia Lisboa, e fui fazendo aquela história que eu falei, fazendo pequenos cursos para ver se era o meu caminho. Por exemplo, eu amo constelação familiar, mas eu não me vejo como consteladora. Mas utiliza o mesmo Utilizo para mim, utilizo a teoria. Quando a pessoa quando o meu paciente faz constelação, eu falo, por favor, traga o resultado para a gente trabalhar. Adoro. Mas é aquela coisa de você se ver, de você sentir, de você trabalhar com as ferramentas que você realmente se sente bem, né? Adriana, eu estou amando conversar com você, eu quero saber muito mais, mas infelizmente estamos finalizando. Eu gostaria que você desse uma mensagem para o nosso público de inspiração para quem quer recomeçar na vida e não está conseguindo sair do lugar, ou ainda não quer, ainda não tem coragem, algo que as inspire mesmo. Minha mensagem final é o seguinte: não tenha medo de ter medo. Medo é um sentimento que realmente faz parte da gente. O importante é olhar para ele. O importante é você olhar para si mesmo. É se trabalhar. E, de novo, né, um terapeuta da sua confiança, que você tenha afinidade para isso, vai te ajudar a interpretar todo esse contexto. Para você seguir passo a passo desse processo. Esse processo vai te levar a ter mais confiança em si mesmo. Se você tem a possibilidade de recomeçar e se programar para a nova etapa, maravilha, faça isso. Já comece em pequenos passos. Se não, se acolha, acredite, pegue informações, trabalhe seu autoconhecimento e, principalmente, acredita no processo e na vida, porque nada acontece por acaso. É aquela história de primeiro a gente pisa e depois que a gente vê que vai ter chão. E sempre tem chão mesmo. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Minha linda. Adorei. Muito obrigada. Finalizamos nosso Papo Suprem de hoje. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube.